Mateus capítulo 7, versículos 24 até 27. Enquanto essa semana eu conversava com meu amigo Espírito Santo, eu dizia: Espírito Santo, o que nós como igreja precisamos ouvir? O que nós como igreja precisamos aprender da tua parte? E o Senhor me levou a esses versículos, Mateus capítulo 7, dos versos 24 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assim assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram sobre aquela casa, e foi grande a sua queda. Amém. Você pode se assentar. Mas antes de a gente começar a ministração, a pregar a palavra de Deus, eu quero que você olhe para uma pessoa do seu lado e diga assim o título dessa mensagem para você lembrar. Diga assim, ó: 2 casas, 2 destinos. 2 casas, 2 destinos. E é esse o título que Deus me deu para eu estar pregando para você e para mim também. E esse texto é extraído do Sermão da Montanha. Como a gente já pregou outras vezes sobre esse sermão, ele tem muitas lições. É na minha opinião, dos sermões mais lindos que existe. Jesus chega naquele lugar, no monte. As multidões esperançosas para ouvir uma palavra do Mestre se assentam. E o que ele prega naquela manhã, naquela tarde, não sei, não diz a Bíblia, mas naquele dia, muda a história de Israel, de Judá para sempre. Ele fala coisas que aquele povo não estava acostumado a ouvir. Ele fala as coisas, ele apresenta um Deus amoroso, ele apresenta um Deus Pai, ele apresenta um Deus que ama, ele apresenta um Deus que estava disposto a que todos ouvissem a sua palavra e colocassem em prática, e seria impossível, se colocar em prática, não dar certo. E ele faz o desfecho desse sermão do monte, ou da montanha, com esse texto que nós acabamos de ler. Ele compara a vida do ser humano a uma casa. E eu sempre digo, muitas pessoas vêm para mim e dizem: Sérgio, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu gostava de entender a Bíblia. Eu digo: porque a Bíblia não é para ser lida. E a pessoa fica meio que em estado de choque, porque a gente lê jornal, a gente lê revista, a gente lê um anúncio, uma placa, mas a Bíblia é para ser meditada. Se você não meditar a Bíblia, você não meditar no que leu, você não vai entender mesmo. A Bíblia precisa ser meditada, não só lida. Quando você medita nas Escrituras, então ela começa a ficar viva na tua vida. Se você ler a Bíblia, ela vai ser apenas um livro na sua vida. Agora, se você meditar, então sim, o Deus da palavra vai falar com você. Aleluia. E esse texto diz sobre as 2 casas. Só que o interessante, se a gente ler um pouquinho antes, ali a partir do verso 21, e às vezes a gente isola um texto e pensa que já é outro assunto. E esse é um dos nossos maus, por não entender as Escrituras. Ele começa assim, ele fala, e antes ele diz assim: ó, muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, eu curei enfermos, em teu nome. E quando eu olho para o texto, parece que Jesus diz: como que Jesus não conhece? Jesus olha para eles e diz:
não te conheço, aparta-te de mim. E quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, como que Jesus não conhece, se Jesus nos criou? Mas ele diz, não te conheço, aparta-te de mim. E essa palavra conhecer, na Bíblia, ela é muito mais de a gente pensa em conhecer, como, conhece aquele fulano? Conheço, eu já vi ele, não sei, ele mora em tal lugar. A gente pensa em conhecer de saber onde o cara mora, saber onde a pessoa trabalha, saber o nome dele. E conhecer não é isso que Jesus está dizendo. A palavra conhecer, geralmente na Bíblia, fala de muita intimidade. E José conheceu Maria, e não sei o que, e Abraão conheceu Sara. Significa que tiveram um relacionamento íntimo, que gerou filho, que gerou frutos. E eu fico imaginando, um dia, imagine você ou eu chegasse lá no céu um dia e dissesse assim, Senhor, eu participei do culto da manhã da celebração, todos os domingos eu estava lá, Senhor, eu ouvi muitas palavras, eu não faltava culto. E Jesus olha para mim ou para você e diz, eu não te conheço. Mas como, Senhor, tu não me conhece, que eu estava na tua igreja, eu fui lá, eu tive até a oportunidade, eu até abri culto, eu até evangelizei, eu até orei, pessoas foram curadas, como que tu não me conhece? Não te conheço. E o Deus que te conhece tão bem hoje, Ele quer ter intimidade contigo. E por isso que Ele faz o desfecho ali. E eu fico pensando, você já teve situações, imagine, um pai que cria um filho, numa educação, do bom e do melhor, tenta ensinar o filho, daqui a pouco ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele faz coisas erradas, aí o pai diz assim, meu Deus, eu não conheço mais o meu filho, não foi isso que eu ensinei, porque eu não conheço mais ele, as atitudes que eles fazem, nós não temos mais nem diálogo, eu não conheço mais, parece que eu não conheço mais o meu filho. É exatamente isso que Deus quer dizer. Deus me fez para a gente ter intimidade com Ele, para ser bênção, para quando a gente ter aquele momento de oração, a tua voz e a voz de Deus se misturar. E quando a oração, porque na oração não é só falar com Deus, é Deus falar contigo, aleluia. E é esse nível. Talvez Deus está dizendo para alguns de nós assim, eu não conheço mais vocês. Não foi para isso que eu criei. Quando eu criei você, eu projetei para você ser uma bênção. Eu projetei para você ser realmente alguém que andasse na minha palavra, que praticasse a minha palavra, que vivesse a minha palavra. Mas por que você está vivendo assim? Talvez Deus está dizendo para mim ou para você nessa manhã, eu não conheço mais você, o que está acontecendo na tua vida? E é isso que Deus fala nisso. E Ele faz o desfecho do Sermão do Monte com a casa. Casa sobre areia e casa sobre rocha. E eu fiquei imaginando na construção de uma casa. Eu não sou João de Barro, mas já construí 3 casas, né? Como se diz, né? Então, toda vez que a gente constrói, reforma, a gente tem algumas experiências boas e não tão boas. Tem alguns processos. E qual é a primeira coisa que nós, quando vamos construir uma casa, precisamos? Projeto. Amém. Está aqui o Arno, que é engenheiro, né? Engenheiro químico, mas todo engenheiro sabe que quando se vai construir uma casa, a primeira coisa que precisa para construir uma casa é o projeto. O que é o projeto? E claro que Jesus não está falando de casa física. Ele está falando da casa espiritual. O teu coração, a tua vida aqui. Então ele faz apenas uma analogia, uma comparação. Mas o que ele está falando aqui é o teu coração. Então quando você vai construir uma casa, o projeto. E o que o projeto determina? O projeto determina o tamanho da construção. E eu pergunto para você, igreja, nessa manhã. Qual é o tamanho do teu projeto? Qual os teus sonhos em Deus? O que você tem sonhado? O que você anseia daqui a alguns anos? Então o projeto, a primeira coisa que o projeto determina é o tamanho da construção. O tamanho do teu sonho é o teu projeto de vida. A segunda coisa que o projeto determina é o investimento da construção. Se o teu projeto determinar que o tamanho do teu sonho for maior,
o investimento naturalmente será maior também. Então, quando você faz um projeto grande, Deus quer honrar esse projeto grande. O teu sonho é grande, vai. Só que o investimento, o tempo de oração, o tempo de jejum, o tempo de busca, o tempo de ler a palavra, o tempo de meditar na palavra, o tempo de evangelizar vai ser maior, o teu investimento vai ser maior, aleluia. A terceira coisa que o projeto determina é o tempo e as etapas da construção. Então o projeto, quando é feito, ele faz, dependendo do tamanho, diz, ó, isso vai levar tanto tempo, e a primeira etapa será assim, a segunda assim, a terceira até os acabamentos, a pintura, para finalizar. Então, aprenda um negócio, os teus sonhos, que significa a casa espiritual, que nós temos que ter sonhos, existem algumas etapas, e elas não podem ser puladas. Eu lembro que quando eu fui me mudar agora para onde eu estou morando, eu vendi a minha casa, e o dono do apartamento onde eu comprei, nós tivemos 15 dias para dar reformada e pintar. E o que eu fiz? Coloquei pedreiro e pintor trabalhar junto. Foi uma loucura, gente. Foi uma loucura. O pedreiro estava de um lado, o pintor estava no outro, o pintor para um lado, o pedreiro para o outro. Resultado, vocês acham que eu acabei em 15 dias? Não! Quando nós vamos morar, ainda tinha pedreiro lá, ainda tinha pintor lá, e é um transtorno, gente, mas deu certo. Só que não era para ser assim. Se eu tivesse feito um projeto, se tivesse tempo, mas a gente quer atropelar as coisas. E assim na tua vida, tem que ter etapa, tem que ter, senão a gente vive atropelado, vive atrapalhado. Por quê? Porque as etapas não são cumpridas, a gente muda o cronograma, muda tudo. A quarta coisa que o projeto determina, ele te dá uma visão da construção. Quando você faz um projeto, você consegue enxergar a construção terminada. Você já foi numa imobiliária? Quando você vai ver um apartamento, alguma coisa, um empreendimento, o que eles fazem? Uma maquete. Faz o projeto, o engenheiro entende, mas aí o leigo não vai saber ler muito o projeto. Eles fazem uma maquete. O que é a maquete? É uma construção em miniatura para você ver como vai ficar aquele apartamento, aquele empreendimento. E muitos colocam hoje já em 3D, em AutoCAD ali. Você começa a se ver dentro da tua casa. É a mesma coisa, a pessoa que vai imobiliar a casa, como é que eles te vendem? Eles fazem o projeto e você vê como é que vai ficar a tua sala, o teu quarto, a tua cozinha. E assim é. Então o coração, através da fé, você tem que visualizar o teu projeto concluído, ou seja, os teus sonhos realizados. E se você não ver, como é que você vai comprar esse projeto? Como é que você vai acreditar nesse projeto? Então, o que eu quero dizer para você, igreja, é que você já tem que ver aonde você quer estar daqui a algum tempo, porque o projeto é isso, é a maquete, é como se você visse aonde a tua vida vai dar daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, aleluia. E a quinta coisa que o projeto determina, e o mais importante, é o habite-se da construção. Ou seja, o que é o habite-se? Está tudo legal para você habitar, para você morar dentro. Se você não tiver o habite-se da construção, do prédio, do empreendimento onde você precisa morar, o que vai acontecer? Vai dar problema. Vai vir a prefeitura, os órgãos fiscalizadores e vão travar essa construção. E quantas vezes eu vi construções que foram embargadas porque não estavam regularizadas. E o que eu quero dizer para você, muitas vezes a tua vida não vai para frente porque você não tem sonhos, você não colocou o habite-se de Deus. O que é o habite-se de Deus? É você colocar Deus junto no teu sonho. Sem Deus nos teus sonhos, sem Deus junto, você com Deus fazendo as coisas, não vai embargar a fiscalização. O poder do inferno, os promotores do inferno vão chegar e, como se fosse um fiscal, e embargaria a tua obra, e a tua obra não é concluída porque não tem o habite-se. O habite-se é o selo do Espírito Santo, é o selo sobre a tua vida, sobre o teu sonho, aleluia. Glória a Deus. Sem o habite-se, não dá para continuar o projeto. Sem Deus na tua vida, sem Deus no teu projeto, sem Deus nos teus sonhos. E ontem eu falava com uma pessoa, e ela está me falando dos sonhos delas, que ela queria montar uma loja de moda, e viajar para Milão, viajar para algum lugar.
E eu disse, amém. Pede para Jesus, mas coloca Jesus no meio do plano. Porque a gente só pede para Jesus, mas agora eu não quero mais você. Se Jesus me abençoa no meu negócio, me abençoa, eu quero ter isso. Agora chega, Jesus. Até aqui tu me desse se tu fosse investidor, mas tu não precisa me cobrar mais nada. Eu disse, faz uma oferta, faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus. E é isso. Sem Jesus no projeto, a gente vai ver como ele está fadado ao fracasso. A segunda coisa para que a gente construa uma casa, a primeira é o projeto, que significa os sonhos na tua vida. A segunda coisa para que a casa ela não venha a ruir, como diz aqui no texto, é como construímos a casa. Nós podemos construir a casa com qualquer mão de obra. Imagine, você vai lá construir uma casa, você é pedreiro? Nunca trabalhei, mas eu faço os bicos aí. Essa casa, olha, é um empreendimento grande. Tu dá jeito? Do jeito, toca no pau. Você faria isso? Não faria, né? Claro que não. O que você faria para ter um empreendimento bom, uma casa que realmente ficasse boa? Você escolheria a mão de obra de tal maneira que ela fosse uma mão de obra confiável. Para quê? Para que a tua casa realmente ela fosse bem feita. E assim, às vezes a gente faz com a nossa vida. Como estamos construindo a nossa vida espiritual? Como você está se preparando para morar com Jesus? Como você está se preparando para o Espírito Santo habitar em você? E o mais importante, porque quando fala de casa, fala de habitação, templo do Espírito Santo. Você está usando qualquer coisa? É muito importante escolher com quem nós vamos caminhar. Tem um ditado no mundo que diz: diga com quem andas e direi quem tu és. A Bíblia não diz bem assim, mas ela diz em Provérbios 13, 20 assim, ó: anda com os sábios e serás sábios. Anda com o tolo ou com o insensato e serás afligido. Vou repetir: anda com os sábios e serás sábios. Anda com o tolo e serás afligido. Bem isso mesmo. Provérbios 13, 20. Então, quando a gente vai construir a casa, nós não podemos usar qualquer mão de obra. Nós temos que usar a melhor mão de obra. E qual seria a melhor mão de obra? Andar com Deus. Pedir direção de Deus. Quem Deus vai colocar no meu caminho? O que eu tenho que fazer? Pedir direção e principalmente seguir o projeto, aquilo que o engenheiro colocou. Lembre-se que nós estamos fazendo uma analogia. O engenheiro, nesse caso dos sonhos, seria como o Espírito Santo, que te dá o projeto. E você vai seguir exatamente o que o engenheiro, ou o Espírito Santo, trazendo para a nossa vida, colocou no projeto. Então, se você sair fora do projeto, o engenheiro não vai ter culpa, porque você mudou o projeto. A segunda coisa importante numa construção de uma casa podemos fazer ela também de qualquer maneira. Podemos usar qualquer mão de obra. E a segunda, fazer de qualquer maneira. Fazer do jeito que eu quero, como eu já falei. Qualquer material, qualquer coisa, é para colocar ferro, sei lá, um maior, eu coloco uma bitola menor. É para colocar tanto de cimento, eu diminuo isso para economizar. E eu mudo as características, a resistência do projeto. Então, eu pergunto para você: o que você tem colocado para dentro da tua casa espiritual? O que você tem colocado no teu coração? As tuas convicções? O teu jeito de pensar? Ou o que a palavra de Deus diz? Qual é o projeto para mim e para a tua vida? O que a palavra de Deus diz? Agora, se você quiser ou eu quiser fazer como eu acho, como eu quero, eu estou mudando o projeto original. E lembre-se que eu falei do texto sobre as duas casas, uma construída sobre areia e a outra construída sobre a rocha. Então, se você faz a casa de qualquer maneira, ela vai ser construída de qualquer maneira e pode ruir. Outra coisa importante para construir a casa, nós temos que fazer as coisas no tempo certo, seguir o cronograma. Se começa pelo fundamento, o cimento precisa de um tempo para secar. Eu coloquei o cimento, já vou andar em cima, não dá certo.
e assim é a tua vida espiritual, assim é a minha vida espiritual. Deus permite que o tempo que a gente viva aqui, a gente aprenda algumas coisas, para que no momento certo eu receba aquela bênção, e eu venha ser abençoado, e não só ser abençoado, mas abençoe outras pessoas, aleluia. E também, além do projeto para a construção da casa, além da forma como construímos a casa, é muito importante para que vamos utilizar essa casa. Trazendo para a tua vida e para a minha vida. Por que você está vivendo? Qual o objetivo da tua vida? Qual o objetivo da minha vida? Muitos constroem uma casa para morar, que é o certo. E quando você vai fazer uma casa para você, nós precisamos primeiro, como eu já falei, saber que aquela casa vai ser o meu cantinho. Vai ser onde eu vou passar provavelmente o maior tempo da minha vida. Vai ser onde eu vou me sentir um espaço meu. E quando eu construo a minha vida em Deus, quando eu construo a minha casa para Deus, para o Espírito Santo tem que ter prazer em habitar nessa casa. Ele tem que se sentir bem. O Espírito Santo precisa se sentir bem no teu coração e no meu coração, aleluia. Se ele não se sentir bem, ele vai sair da casa. Se você fizer uma casa que não se sentir bem, o que você vai fazer? Você vai vender essa casa, você vai sair dessa casa. E assim é o Espírito Santo. Ele é sensível. Ele precisa se sentir bem no teu coração, na tua vida, aleluia. Quando eu li aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, o Benihim conta, testemunho que ele, quando ele foi no culto no Canadá, e ele foi ouvir aquela pregadora chamada a Catherine Kuhlman. E quando ela chegou, eram 5 horas da manhã, o pessoal já estava querendo entrar no templo, na igreja, frio de rachar, temperaturas no Canadá abaixo de 0, e o pessoal querendo ir naquela cruzada. E quando ela entrou, ela, com os olhos lacrimejando, disse: ele é real. Ele é real, ela disse. Ele é real. Ele disse: não entristeçam ele, não entristeçam o Espírito Santo, porque ele é real, ele está aqui, aleluia. E aquilo tocou no coração dele, ele fala. E as pessoas eram impactadas pelo poder de Deus. Eu quero dizer para você, igreja, o Espírito Santo é real, ele está aqui. É impossível você ter uma comunhão com o Espírito Santo e não sentir, e não ouvir ele falando com você, e não ser dirigido por ele. E nós, como igreja, precisamos de um tempo desse, de saber que ele é real, independente se ninguém está vendo. O Espírito Santo está vendo o que você está fazendo, aleluia. E ele precisa habitar no meu coração e no teu coração, mas ele precisa se sentir bem. Quando nós recebemos uma visita, às vezes nós somos tão hipócritas. Arruma a casa, deixa tudo limpinho, deixa tudo cheiroso. Vai vir uma visita aqui, prepara a melhor comida. Nós comemos pão e água o dia todo, mas prepara para mostrar uma realidade que às vezes não vivemos. E eu não estou dizendo que você não tem que tratar bem a visita, mas eu estou dizendo que às vezes nós fizemos isso com a igreja, com o Espírito Santo. Nós queremos enganá-lo. Hoje eu vou no culto, vou colocar perfume, não vou falar palavrão aqui dentro da igreja. Eu vou ser o mais santo aqui para as pessoas pensar que eu sou o santo de Israel, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Mas quando nós saímos daqui, o que acontece? Não é essa a realidade. Nós somos como aquela casa que prepara uma visita, e quando a visita vai embora a gente briga. Quando está a visita lá, nós somos o casal que mais se dá bem. Ai amor, ai paixão, ai querida, ai doce, ai bem. Quando as visitas saem, o pau come. Brigas. E assim a gente faz com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em mim. Mas será que o Espírito Santo quer morar numa casa assim? Sensível como ele é? Então, é importante você saber para que você está usando a sua casa. A segunda coisa, a gente pode morar com conforto. Ou seja, a gente pode chegar e fazer com que essa casa tenha tudo do bom e do melhor, para que
o Espírito Santo ou nós se sintamos bem. Podemos também morar sem conforto. Mas de qualquer jeito. Cama, pode ser pior. Sofá, mais barato. TV, preto e branco, tá bom, nem existe mais, mas vai assim, né? Qualquer coisa. Não, Deus nos fez para ser o melhor, para ter o melhor. Mas para isso a gente precisa fazer o melhor e ser o melhor. Eu sempre digo, muitas vezes, se a gente não pode fazer o melhor, mas faça o teu melhor possível. Claro que às vezes situações impedem a gente fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer, as circunstâncias políticas de trabalho, políticas governamentais. Mas se você não pode fazer o melhor, faça o teu melhor possível. Aquilo que não deixa a desejar. A gente também pode morar nessa casa sem usufruir dela. O que é isso? Às vezes a gente constrói uma casa e não acaba ela. Está sempre em construção. Não mora nela. Não aluga, não mora. A gente nunca consegue concluir nada. Começa alguma coisa e para. Né? E veja bem. Eu lembro que quando eu morava na Limeira, eu vinha trabalhar. Meu caminho era Beira-Rio, Wellington. E alguns daqueles terrenos ali eu só via mato. Mato mesmo. Ninguém dava nada para aqueles terrenos ali. Pensei, por que vale um terreno desse? Só mato. Só que de repente eu vi máquinas trabalhando naquele terreno, planeando eles. Daqui a pouco colocavam fundamento. Daqui a pouco edificava um prédio. Daqui a pouco pintava. Mas sabe o que era mais bonito? É quando eu voltava do serviço, já era noite, e eu via aquele prédio iluminado, todo iluminado. Nossa, como eu pensava, aquele terreno baldio, que só servia para colocar lixo, virou isso. Que prédio bonito, iluminado. E isso é a tua vida, isso é minha vida. Nós éramos um terreno onde só tinha lixo. As pessoas só jogavam lixo. Mas o prédio foi construído em um dia, 2? Não. Ele foi uma etapa, por etapas. Até chegar o dia que a luz brilhou naquele prédio. E assim é minha, a tua vida. A luz de Jesus precisa entrar na nossa vida, para que todo mundo que passar veja que aquele lixo, que aquele terreno baldio, hoje é um prédio imponente, um prédio iluminado, aonde dá orgulho, aonde a gente fica feliz de passar lá e ver que lá era uma coisa que ninguém dava nada. Hoje muita gente se abrigam lá. Assim é a minha e a tua vida. Se as pessoas não olharem e não verem que a luz de Jesus brilha em mim, em você, e não querer estar conosco, não vale a pena ser vivido. E se eu fosse você, eu aplaudi o Deus da luz, o Deus que te fez tirar daquele lixo, aleluia. Glória a Deus. A gente também pode até utilizar essa casa para vender ou para alugar, só pensando nas finanças. No negócio, é errado fazer isso? Não, se você já tem uma. Mas muitas vezes, o que a gente está fazendo com a nossa vida? E eu quero trazer isso para a tua vida espiritual. A gente só está querendo ter vantagem na nossa vida com os outros, pagando preços ou sujeitando a coisas que Deus não quer. Amizades compradas, sendo puxa-saco, usando bem o termo, bem da gíria, negociando valores que não deveriam negociar. A gente vira um mercador. Interesses, servindo a Deus por interesse. A gente canta aqui, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, já não vem mais na igreja. A gente serve a Deus por interesses. E isso é como se fosse a tua casa, você não quer morar nela. Você não quer que o Espírito Santo faça morar. Você quer apenas levar vantagem. Então muita gente constrói uma casa para alugar. E assim você está fazendo, ou eu com a minha vida, se o Espírito Santo não estiver nela. Mas uma casa também precisa de manutenção.
Toda casa precisa de manutenção. É por isso que você vem na igreja, é por isso que eu venho na igreja, é por isso que a gente se recicla. Por quê? Porque ela precisa realmente de limpeza, né? Só que também a gente não pode virar religioso. Tem gente que é obcecado por limpeza. É ruim limpar? Não. Mas se você só vive limpando e não usufrui da casa, também está errado. Na vida, o importante é o equilíbrio. De mais ou de menos é ruim, o bom é o intermediário, é o equilíbrio. Tem gente que também não dá nenhuma manutenção, também deixa a casa de qualquer jeito. O Espírito Santo não quer também isso na minha e na tua vida. Ele quer morar numa casa cheirosa, uma casa que tenha cheiro de limpeza, né? Mas que Ele possa conversar conosco, estar conosco, aleluia. Também podemos morar, se relaxados na manutenção, né? Só olhar para a casa dos outros e a nossa nada. Ou também podemos dar uma manutenção da forma certa. De vez em quando preciso limpar a janela, de vez em quando preciso limpar as vidraças, de vez em quando eu preciso limpar o teto, o chão, as paredes, mas tudo no equilíbrio. E assim é com a palavra de Deus. Eu tenho que ter um tempo para oração, eu tenho que ter um tempo para a palavra, eu tenho que ter um tempo de evangelismo, eu tenho que ter um tempo para a minha família, eu tenho que ter um tempo no trabalho, eu tenho que ter um tempo para todas as coisas. Mas o que acontece? A gente é de mais numa coisa e de menos na outra. E não tem um equilíbrio. Se eu só limpo a janela da casa e não limpo o teto, o que vai acontecer? Não vai ser a limpeza certa. Se eu só limpar o chão e esquecer de cima, também não dá. E eu me lembro que lá em casa, nós três, às quintas e sextas-feiras, é o dia que eu e a Gabi e a Ali limpamos a casa. A gente pega os três juntos, né? E às vezes eu vou limpar, passo o aspirador e tal, só que eu sempre esqueço do teto. Aquelas teia de aranha que tem em cima, né? Às vezes cria-se uma aranhazinha, né? E a Ali me lembra, tu não passasse lá em cima? Eu disse, não passei mesmo, não lembrei. Porque a gente às vezes está focado, cabeça baixa. Mas agora já quando eu passo, eu já olho para cima, né? Para ver se tem alguma coisa. Mas por quê? Porque a gente precisa da manutenção da coisa certa. E assim é a nossa vida. É só uma teiazinha de aranha, mas deixa ela construir uma semana, 2, 3, daqui a pouco aquilo vira um monte de coisa, um ninho de aranha, de bicho, né? E você não está vendo. São coisinhas pequenas, mas a tua vida tem coisinhas pequenas que vai incomodar, vai tirar todo o brilho da tua vida por coisinhas pequenas. Glória a Deus. E também eu deixei, aqui diz no texto, que as intempéries da vida vão vir para 2 casas. Diz que vai vir a chuva. Chuva vai vir sobre a casa que está sobre a areia e sobre a casa que está sobre a rocha. Então as coisas boas e ruins vão vir para os bons e para os maus. Não é porque eu sou crente que eu não vou passar nenhuma tribulação. Vou sim. Só que a diferença não é passar a tribulação, é como eu passo. Vai vir também a água dos rios e vai vir os ventos. O interessante é que a chuva vem de cima, não é verdade? Sobre as casas. Vai vir hostes da maldade, vai vir coisas espirituais sobre a tua vida. Vem de cima. As águas dos rios vêm de baixo. Vai vir pessoas que talvez até façam menos que vocês, que vai transbordar, vai tirar a tua paciência. E os ventos vêm pelos lados, geralmente, né? De um lado e de outro. Vai ter momento que as pessoas que estão andando do teu lado vão te sacanear, vão falar mal de você, vão te irritar. Então as lutas vão vir de cima, espirituais, vão vir de quem você menos espera, que caminha do teu lado, e vai vir daquele que nem era digno de falar de você, entre aspas, e vai falar. Então vai vir de todos os lados. Mas o interessante é que tanto as chuvas, quanto os ventos, quanto as águas dos rios, vêm sobre as 2 casas. E eu deixei propositalmente para falar, por último, o que realmente faz a diferença. É o fundamento. É o fundamento. O que segurou uma casa e destruiu a outra, se não o fundamento? Diz aqui a Bíblia que uma estava sobre a rocha e outra estava sobre a areia. Mas para que eu faça um bom fundamento, o que é necessário?
preciso cavar, né? Para eu fazer com que o meu fundamento seja firme. Se eu não cavar, se eu não ter um esforço, fazer rapidinho, não vou resistir. Quando chegar o vento, quando chegar a água do rio, e quando chegar a chuva, a minha casa não vai resistir. Então, o fundamento é algo que não se vê. Ninguém vê o fundamento do prédio depois que o prédio foi construído. Ninguém vê mais o fundamento da casa depois que ela está pronta. Quando nós estamos pregando aqui, eu, o Wellington, o Adriano, o pastor Gilmar, ninguém vê o fundamento. Vocês só vê a casa pronta aqui. Mas o que é o fundamento? Muitas vezes a gente diz, eu queria ter a unção daquele pastor, eu queria ser que nem aquele pregador, mas ninguém vê o fundamento. E o que é o fundamento? É Jesus. O fundamento é o que faz toda a diferença. O fundamento, ele determina a estrutura, a resistência, a largura, ou seja, até onde você pode chegar, e a altura. Até onde, a que nível você vai estar. Então é necessário cavar. Isso significa, cavar é com você, é comigo. Cavar significa, eu preciso me esforçar, eu preciso me determinar a fazer algo para que esse fundamento seja firme. E escolher o fundamento. Ou seja, eu preciso edificar sobre algo firme. Não sobre um amigo, sobre um pai, sobre uma mãe, sobre um governo, sobre uma empresa. Se eu não edificar sobre algo firme, sobre uma rocha que é Jesus Cristo, a minha casa, que significa a minha vida, vai ruir. E eu não sei como é que você está aqui hoje. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Quando eu falo de casa, você já entendeu. Eu não estou falando de casa física. Apenas estou comparando a construção de uma casa ao desenrolar da nossa vida. E talvez a tua vida está passando por alguns ventos. As pessoas que você menos espera estão às vezes pegando no teu pé. Não estão fazendo aquilo que você deveria. Talvez está vindo chuva, você está sentindo que vem a parte espiritual, vem do alto. Talvez até as águas estão transbordando, você está perdendo a paciência com coisas pequenas, coisas que vêm lá de baixo, que não era para, que você já tinha superado, mas começou a transbordar e você parece que está voltando à tona, aquele velho homem. E eu quero dizer para você nessa manhã, que se o teu fundamento for Jesus Cristo, ninguém está vendo, mas quando você se firma nele, vai vir isso aí sim, vento, chuva, água do rio, provação, mas só que vai fazer a diferença. Lá nos Estados Unidos, e a gente já está terminando a mensagem, teve uma vez passou aquele furacão, chamado furacão Andrew, e ele passou pela costa litorânea lá de uma das praias, lá, agora me fugiu a memória o nome da cidade lá, e a maioria das casas foram todas destruídas. E eram casas feitas por pedreiros profissionais, carpinteiros profissionais, enfim, pessoas do ramo. Só que 110 casas não foram nenhuma delas destruídas, ficaram intactas. E as pessoas foram entrevistar aqueles moradores. Por que essas casas, o furacão, que de tamanha magnitude que ele era, de tamanha força, ele não destruiu? E eles disseram, não, é que essas casas aqui, é que a gente é uma turma de cristão aí, a gente é cristão, e a gente resolveu um ajudar o outro, a gente construía. Então, sabe aonde a gente era para colocar um prego, a gente não tinha experiência, a gente colocava 6 pregos, porque a gente não sabia, era para ser um prego só, mas a gente não era profissional da área, a gente colocava 6, e a gente foi colocando até mais, porque a gente não sabia se era o certo, se não era. Então a gente colocou um fundamento até mais do que era para colocar, porque nós não tínhamos experiência, né, nisso. Então a gente foi colocando, e a gente fez todas iguais. E é claro que isso é uma analogia, mas o que eu quero dizer, pode vir um maior vento, furacão na tua vida. Você pode não ser o especialista da área, não ser o melhor da tua função, mas se você tem o melhor na tua vida, o melhor fundamento que é Jesus Cristo, você vai ficar de pé. Você vai ver muita gente cair,
mas você vai ficar de pé. Eu quero te convidar a se levantar. Eu não vou te chamar hoje para frente. Você pode ficar no seu lugar. Só apenas quero orar para você. E eu não sei como é que está a tua vida. Não sei como é que está a tua casa espiritual. Mas lembre disso. Tenha sonhos. Lembra das etapas da construção de uma casa? Sonhos, que é o projeto. Como você tem construído a sua casa? Para que você quer construir essa casa? Manutenção nela. E o fundamento. Eu quero orar por você. Pai, eu não sei como é que estão os meus irmãos, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor, com um propósito. A tua palavra diz, Senhor, que tinha 2 casas. Senhor, uma das casas, Senhor, ruiu. O vento veio, as águas transbordaram, Senhor. Enfim, Senhor, a chuva veio e essa água ruiu. Só que outra casa, Senhor, ela estava construída sobre a rocha. E eu não sei como é que está construída, Senhor, a vida dos meus irmãos. Qual é o fundamento, Senhor? Fundamento, Senhor, é algo que ninguém vê. Fundamento é que nem fé, Senhor. A fé ninguém vê, mas nós já conseguimos ver, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero estar sensível à direção do teu Espírito Santo. Pai, talvez os meus irmãos estão aqui, alguns estão com essa casa, Senhor, talvez ruindo. Talvez seja no casamento, na área do casamento, não está bem. Talvez está com vontade de se separar. Talvez seja na área da família, Senhor. Os filhos não estão, Senhor, seguindo o mesmo caminho que os pais gostariam que seguisse. Talvez seja na área financeira. Talvez seja na área espiritual, Senhor. Eu não sei, mas tu sabes, Pai. Mas eu quero, se o Senhor me deu essa palavra, Senhor, sobre construção de casa, que nós viemos a reconstruir, Pai, a nossa casa, nós viemos seguir o projeto, que é a palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que nessa manhã algo de novo aconteça, Senhor. Algo novo aconteça. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas que essa palavra, Senhor, não seja uma palavra que as pessoas saiam daqui, que nós saiamos daqui e esqueçamos ela, mas pelo contrário, que essa palavra venha estar aqui, Pai. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu és real. Espírito Santo, que nós não venhamos a te entristecer nessa semana, nesse dia. Espírito Santo, vem habitar, Senhor, vem fazer morada no nosso coração, Espírito Santo. Senhor, essa é a tua casa, Espírito Santo. Essa é a tua casa, Espírito Santo. Essa é a tua casa. Espírito Santo, tenha prazer em morar nela, Pai. Eu quero jogar, Pai, nós queremos jogar tudo, Senhor, que te incomoda, que te deixa triste fora da nossa casa. Nós queremos que essa casa seja uma casa nova, uma casa reformada, uma casa mobiliada, uma casa onde tu tenha prazer em estar, aonde nós podemos, Senhor, ter um diálogo sem interrupções, um diálogo de pai para filho, de filho para pai, Senhor. Deus, nós queremos que a nossa igreja, Pai, saia, Senhor, da superficialidade, Pai. Nós queremos um momento, Senhor, diferente, um momento de intimidade, um momento, Senhor, onde nós não só venhamos, Senhor, a ler e meditar a Tua palavra, mas ouvir a Tua voz, e não só ouvir, Pai, mas praticar, Pai, porque de que adianta nós virmos aqui todos os domingos, de manhã, de noite, às segundas, às quartas, nas sextas, nos sábados, pregar a Tua palavra, Senhor, se não for para obedecer? O que nós estamos fazendo na igreja, Senhor? Só ouvindo, sendo não praticantes, Pai. Nós não queremos
queremos chegar no céu e Tu olhar para nós e dizer que Tu nunca nos conhecesse, Pai. Nós queremos ser conhecidos de Ti. Nós queremos, Pai, que quando nós chegarmos lá, Deus, eu posso ver pelos olhos da fé, Tu olhando para nós e dizendo: vem, filho amado, vem, filho amado, vem, eu me comprazo em Ti, aleluia. Vem, vem, bendito do meu Pai, aqui tem uma morada para Ti, está preparada para Ti, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus.